São 4h38. Você que tá vendo a gente aqui pelo YouTube, você já tá vendo um monte de policiais militares aqui no estúdio. Por quê? Porque nós vamos presos. Esse dia eu chegar. Olha, eu talvez não, mas eu não sei o que você aprontou no caminho chegar, da sua Brasil? casa até aqui, não é mesmo? Esse dia um dia... Né, Brasil? Ia chegar, a princesinha da rota, enfim, ia chegar. Não é hoje ainda, não Brasil! Não chegou esse dia! Ainda não. Nós vamos falar de uma pesquisa inédita que está sendo feita, muito interessante, que pode ser uma pesquisa que mude a vida de mulheres principalmente, mas de família. A produção inteira já está saindo. Gente, fica... Nossa, foi todo mundo embora fica mesmo, aqui assim. Que beleza, hein? Fica aqui, eu tenho advogado, já chamei, tá? Sergei já tá vindo. Fica aí. Calma. Sergei tá apontando calma, aí, tá o doutor bem. Tá subindo aqui, fica tranquila. Enfim, a gente vai falar, vamos falar do assunto sério. Quando se fala sobre estupro, as pessoas logo pensam em quê? Se você fala a palavra estupro, o que você pensa? Numa mulher num local ermo, escuro, na rua, sendo atacada por um desconhecido armado. Só que isso é o quê? A exceção. Então, o que a Polícia de São Paulo está fazendo? A Polícia de São Paulo está lidando com dados, com inteligência, para conseguir prevenir os estupros. Então, a gente vai conversar com o pessoal do Núcleo de Policiamento Inteligente e Análise Criminal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está fazendo uma coisa que parece CSI Brasil, profiling, criando o perfil desses criminosos para tentar evitar os estupros que podem ser evitados. É o pessoal da Academia do Barro Branco, que é a academia que forma os policiais aqui de São Paulo. Então vamos saber, eu só sei quem é a Jaqueline Cesário Aparecida Silva Catossi, que é do primeiro ano. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem, tudo ótimo. Que é a mais bonita, obviamente. Agora vocês, quem é quem? Os cadetes Wagner Bianchi, terceiro ano, tudo bom? Dagner Luiz Vitoriano. Sou eu. Tudo bem? E... Opa! E o capitão... Rodrigo Vilardi, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Queria primeiro saber de vocês o seguinte, eu achei uma ideia muito boa essa de lidar com perfis de criminosos. É algo que falta, acho, no Brasil, que facilita em países como nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra, a busca por criminosos. Por que vocês tiveram essa ideia de fazer isso nesse grupo? Olha, Madeleine e Carlos, inicialmente é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, hoje pessoalmente, e um prazer maior, até uma satisfação por esse trabalho, reconhecimento do trabalho da importância dos alunos, né, que estão realizando esse estudo. Os alunos, eles se formam na academia com os 3 anos e eles já têm uma análise, né, estudam crime, estudam polícias, ações e tudo mais, são formados para serem oficiais. O que aconteceu é que eles formaram um grupo, né, para exatamente começar a analisar crimes e estabelecer esses perfis, modos operantes e tudo mais. Esse ano nós tivemos um boom no interesse principalmente da mídia referente a estupros, em decorrência de alguns fatos que nós tivemos esse ano, e a Secretaria ela necessitava dessa análise, e para isso nós precisamos de pessoas capacitadas. Como esse grupo ele já tem quase 3, 4 anos que os alunos formaram em 2013, já reconhecido com prêmios, eles colocaram à disposição. Então o comando da Polícia Militar, junto com a Secretaria de Segurança Pública, o Dr. Magno, entenderam importante realizar esse trabalho e aí ofertaram essa possibilidade para os cadetes que aqui estão, né, do Núcleo de Policiamento Inteligente e Análise Criminal. Então eles vão explicar mais basicamente o que eles fazem e quais os resultados que a gente pode entregar, né? Então basicamente eles vão esclarecer esses pontos. Como é que você faz o perfil? Você pega o que? Os dados que já tem do que foi investigado? O histórico do banco de dados? Como que faz isso? Seguinte forma, nós estamos na Academia do Barro Branco, né? E lá nós montamos o Núcleo de Policiamento Inteligente e Análise Criminal. Ele contempla alunos do 1º, 2º e 3º ano de formação. Então, esses dados nós pegamos todos os registros de ocorrências de estupro no estado, né? Nós recebemos ela no início do mês, e aí nós fazemos uma análise, caso a caso, boletim por boletim, fazemos toda uma análise,
de uma forma bem criteriosa, com base em critérios já definidos, separando todos os casos. Então aqui nós não estamos falando de teoria, de cultura disso, cultura aqui. Aqui nós estamos falando pão, queijo. O que é que aconteceu? É realidade aqui. São os dados, né? São os casos concretos, nós analisamos um a um. Após esse trabalho, né, feita essa primeira análise no núcleo de policiamento lá na academia, surge um resultado, né? Esse resultado dessa análise é reencaminhado à secretaria para uma próxima etapa do trabalho. É um trabalho ainda inicial, né? Está no seu início essa análise criminal, principalmente agora no que se refere aos casos de estupro. Porém, ela mesmo nessa fase inicial já surtiu tipo assim, já destacou alguns pontos importantes para a gente nesse estudo. Esse estudo, ele traz dados que eu acho assim que todo mundo tem que prestar atenção, porque não é dados mundiais, é a realidade aqui de São Paulo. Ele mostra que o estupro, na verdade, o estupro não é um crime de atração sexual, não é um crime de conquista sexual, ele é um crime de domínio de poder, é uma doença, é uma sociopatia, né? Exato. Eu acho que os dados que o Bianchi tem a apresentar, ele demonstra exatamente isso, né? A vulnerabilidade das vítimas, né? E como a força física ela é utilizada. Sim. Primeiro a gente procura diferenciar os casos, né? O estupro em si, né? Do Código Penal, aquele praticado às vítimas maiores de 14 anos, do estupro de vulnerável. Tá. Aquele cometido no caso das crianças, né? Os menores de 14 anos, aquelas pessoas que possuem alguma enfermidade, alguma deficiência mental, ou que não apresentam condições de defesa, né? De reação. Sim. Diferenciado esses casos, né? Esses dois casos, e a gente já traz um primeiro ponto importante, esses números de estupro de vulneráveis, os menores de 14 anos, as pessoas que não têm condições de reagir de alguma forma, elas já representam de 70% a 80% dos casos registrados. Nossa. É um número muito elevado. Muito 70%? Elevado. De 70% a 80% dos casos contemplam essa situação. Os outros, né, o estupro já ocorrido nas pessoas acima de 14 anos de idade, já gira em torno de 20% a 30% dos casos. Não acredito. Nossa. Sim. Ou seja, a ideia que as pessoas têm de atração sexual, de porque tava com a roupa tal, de porque não é... Nunca é culpa da vítima, em hipótese nenhuma. E os dados são mais alarmantes. Gente, e 70% é o quê? Criança, pessoa que não pode se locomover. Sim. Vulneráveis, né? Quando a gente detalha esse trabalho, Madalena, se me permite dizer... Eu não imaginava. E quando a gente vai detalhando esse trabalho, esmiuçando esse estudo, a gente chega aos dados de que da idade, na faixa etária, de 0 a 3 anos, são de 7 a 10% dos casos. Nossa. De 4 a 9 anos, contempla de 25%. De 0 a 3? Sim. De 4 a 9, de 25% a 28% dos casos. E de 10 a 13, também de 25% a 28%. Ou seja, desse universo de 70% a 80% dos casos de estupro de vulneráveis, de 60% a 65% deles são cometidos em crianças, até 13 anos. Então 65% dos estupros em São Paulo são crianças de até 13 anos de idade? Sim, infelizmente. Quando Isso é um... Assim, é um soco no estômago da gente, porque vocês me deram aquele negócio, eu lia, depois eu nem dormia, eu ficava, gente, mas que pesadelo que nós estamos vivendo e não estamos sabendo, né? Sim, na sequência dessa faixa etária aí, a gente pode dizer, os jovens e adultos, né, de 14 a 17 anos, né, que vem logo na sequência, são de 13 a 15% dos casos, ou seja, somando as crianças, a gente pode entender que entre crianças e adolescentes, já contendo de 70% a 80% dos casos. E depois, na sequência, jovens e adultos de 15% a 20%, e acima de 40 anos, aí já é o menor percentual, que é de 3% a 5%. E um outro ponto importante também que a gente detecta nesse estudo, nessa análise, é a questão do vínculo, né? Quando a gente vai também trabalhando, lendo todos os históricos de ocorrência, para tentar direcionar o nosso trabalho, a gente percebe que nesses casos de estupro de vulneráveis, 90% a 92% desses casos, existe algum tipo de vínculo na criança, um vínculo cotidiano, um vínculo familiar do autor para com a vítima. Alguém que está dentro do círculo. Sim, do autor Agora, para com a vítima. Esses números todos, e vocês foram esmiuçando os dados que vocês já tinham ali, dentro de ocorrências, etc. Todos eles solucionados, ou seja, o agressor ele foi preso, ele encerrou por ali ou não? Vocês têm casos que estão em aberto? Com relação à investigação, essa etapa do trabalho, ela ainda não está fazendo esse link com a investigação. Nós temos a ideia realmente de depois vincular
todos o desdobramento, né? E também o contato, o compartilhamento desses dados que já está sendo feito com a Polícia Técnico-Científica, né? O programa BMCare do Estado de São Paulo, que é referência, e com as próprias delegacias de defesa da mulher e com a própria Polícia Civil, para tentar fazer esse cruzamento. Então, não há dúvida que esse é um fato subsequente. Uma das grandes dificuldades com relação ao esclarecimento desses casos é exatamente o tempo, às vezes, que a vítima demora para fazer a denúncia. Então, às vezes, ela sofre essa denúncia quando ela é criança, né, quando ela tem uma idade mais tenra, e depois, mais à frente, em campanhas, né, quando ela tem um esclarecimento maior, é que ela leva essa informação e às vezes as provas ficam até porque o que a gente consegue ver da idade das vítimas só poderia acontecer posteriormente. Mas é uma preocupação e os passos subsequentes do trabalho é exatamente esse, fazer esse cruzamento, até para saber se o que não se consegue esclarecer, por qual motivo, como coletar melhor e, assim, melhorar o trabalho da polícia. Eu acho que esse que é o objetivo, né? E também, o que a gente detectou aqui é que aquilo que a gente tem na imagem, o cidadão comum, quem não trabalha com crime, que tem como imagem do que é o risco do estuprador, que é o cara que está na rua, que pode cometer um crime, que está armado, é uma minoria. A minoria. Mas isso vocês conseguiram traçar algum tipo de perfil? Porque isso é o que a polícia teria como prevenir, né? Exatamente. Porque assim, esse é o cara que eu sempre tive medo, mas esse é o cara que menos me oferece risco, é isso? Esse levantamento, Madeleine, que a gente faz, minucioso, né? Sempre com bastante cuidado em relação à identificação, a gente procura sempre manter um padrão, né? Que a gente vai analisar realmente o histórico ali da ocorrência, o que realmente aconteceu para poder pontuar cada caso, né? Então a gente pode dividir, assim, ao final desse trabalho, vamos dizer assim, 2 produtos que a gente consegue extrair. Um produto que seria a análise do estupro, que é esse estupro que você estava falando, que é o estupro que é do senso comum da população, que é a vítima pela rua, abordada por um desconhecido. Então, esse caso, esse tipo de caso, a polícia pode agir mais de forma direta. Então, o que a gente faz? A gente procura fazer um georreferenciamento de cada caso, né? E de repente, nesse georreferenciamento, a gente consegue detectar, às vezes, a ação de um estuprador em uma determinada região. E por esse estudo ser mensal, dá realmente essa velocidade para direcionar o policiamento, né, para atuar nesse tipo de situação. Né? O segundo produto, que é como a gente falou aqui, a maioria dos casos são assim, né, cerca de 80%, que é onde a polícia acaba não podendo atuar muito, que é o do círculo familiar. É a ocorrência que envolve entes, irmão, tio... Dentro de casa, né? A polícia não consegue estar dentro de casa para acompanhar essas Então, questões. esse estudo que a gente faz, a gente encaminha esses dados, né, para a secretaria, para ela subsidiar outros órgãos, para que esses órgãos passem a ter adotar políticas de prevenção, conscientização, sobre como procurar um apoio, auxílio, conselho tutelar. Então, além desse, vamos dizer, desse estudo criminal da situação, a polícia também atuando em conjunto com outros órgãos, né? Com outros órgãos e chamando a sociedade. O crime sexual é um tipo de crime que também, porque abala a vítima sob o ponto de vista psicológico e psiquiátrico, ele acaba dificultando a coleta de provas, a autuação, ele retarda o registro, ele acaba dificultando o trabalho policial, o conjunto probatório, tudo isso, com certeza. E é importante também, você pontuou uma questão importante, porque muitas vezes, né, a gente, lendo os históricos, né, eu sei que os meninos também, todo mundo, às vezes sai de uma análise mal, sabe? Porque a gente fica pensando nessa questão, como que pode alguém cometer um ato tão brutal, né? E também essa questão da mulher, né, dela ficar num estado psicológico tão abalado, às vezes, impossibilita, ela quer tomar banho, quer se livrar daquilo. E é importante, assim, uma orientação, né? Lógico que a gente não quer que isso aconteça, mas no caso disso acontecer, a mulher tem que ir diretamente a um distrito policial, sabe? Do jeito que ela está, sabe? Pedir que alguém a acompanhe para que tenha provas para incriminar esse malfeitor, né? Essa
Essa pessoa que cometeu esse ato com ela, né? Porque às vezes ela toma banho e aí perde-se as provas, né? E isso dificulta demais. É como se diz, com perdão, é compreensível. É compreensível, mas totalmente. Na medida do possível, né? Se puder fazer o contato 90 com a Polícia Militar de imediato e preservar essas provas para melhor responsabilização. E do outro lado, quando vocês falam da importância de trabalhar em conjunto, é a comunidade, os professores estarem atentos para o comportamento das crianças e etc. E esses dados que vocês levantam e começam a compartilhar, tem muito também essa finalidade de mostrar que essas ideias pré-concebidas, olha, elas estão erradas, você tem que olhar isso aqui porque essa aqui é a verdade e a única forma de você combater é bem por aí, não é? Bem por aí. E até a própria vítima, né? Porque tem uma questão importante que 10 a 12% dos casos não é conjunção carnal, não é coito, não é nada disso. É o toque com roupa. Isso é estupro. E muitas vezes a vítima não percebe que isso é estupro. Então, que sirva assim, de orientação. Se você se sentiu lesada, se você se sentiu ofendida, se houve esse tipo de ação de um homem ou até mulher, porque tem casos também de assédio contra o homem, né? Ocorre também. Meninos passam muito isso que eu tava lendo, que meninos nessa idade olha, atenção você que é mãe de menino, viu? Fiquei preocupadíssima com isso. 12, 13, 14 anos, você abra o seu olho bem aberto. Não, eu fiquei assustada. O tanto que ficam atrás de menino. Sim. É muito comum. Mas eu queria uma orientação de vocês, são policiais. Quem é mãe de adolescente, de pré-adolescente, pai? O que a gente fala? Você orienta, você não orienta? Porque tem gente que fala, não é melhor não falar nada de sexo. Eu acho que não, que você já tem que falar. Eu acho. E falar, se encostar em você, você já grita, já chama a mamãe. O que a gente fala para as crianças? O diálogo é extremamente importante, né? E, inclusive, tem uma questão também dos vídeos, né? Dos vídeos e excesso de bebida alcoólica. A gente pontuou isso porque é uma questão muito importante, né? Por exemplo, alguns casos que a gente observou, o jovem, ele grava uma ação, uma relação, e aí os outros usam aquilo como chantagem para que ele continue tendo relação com outros adolescentes, e isso é uma coisa que a gente notou que achou peculiar e necessário que se oriente, sabe? Dessa os jovens. Geração agora, ele faz uma coisa com e aí... e aí os outros, por chantagem, de mostrar aquele vídeo para os outros amigos, obrigam a manter relação sexual com outros jovens. Infelizmente, tem acontecido isso. E outra questão também... já tem que ficar agora numa marcação muito em cima também, os pais entendendo de gente que tem... Tecnologia, né? A gente tem que entender bem. Então, eles tem que entender. A questão dos pais tem que conversar bastante com os filhos, né? E tem também as abordagens relativas a cada idade. Não dá para conversar sobre isso com uma criança de 0 a 6 anos. Claro. Mas o que a gente identificou em muitos registros é que algumas condutas, mudança de comportamento da criança, quando vai lavar e ela não quer que toque naquela parte, não quer dizer que ela foi violentada. Então isso também tem que se tomar cuidado. Às vezes apenas um fato que aconteceu e ela gerou isso. Então, mas havendo a dúvida, prestar atenção com muito cuidado, não é para causar o pânico, mas prestar atenção. Tem alguma dúvida? Procura o conselho tutelar, né, inicialmente, pega a orientação. Agora, se houver suspeita de estupro, aí não tenha dúvida. Aciona a polícia militar, vai ao distrito policial, porque aí tem que ser investigado. Uma coisa é a prevenção, que a gente está preocupado em estabelecer os critérios, mas isso não exclui a necessidade de responsabilização daqueles que estão cometendo essas condutas. Né? Esses pequenos sinais que o capitão se reportou, por exemplo, né? Eu vou dar banho numa criança, eu tranco a porta para dar banho na criança, sabe? Não é uma coisa, como ele disse, para se alarmar, mas é uma coisa estranha, né? Tem que observar a rotina. Vou dar banho na criança, eu tranco a porta para dar banho na criança. Então são detalhes que é importante se observar na rotina diária. Né? Na rotina e também, assim, como mãe, eu sempre fui muito a favor de dar incerta. Eu sou mãe desconfiada, eu sou paranoica com tudo, eu dou incerta, uns horários se aparece de repente, pode aparecer a qualquer momento, pergunta, não tenha medo de perguntar, de confrontar, e o diálogo sempre aberto. Sempre orientar. O que a gente percebe de 30% a 35% dos casos analisados, existe um abuso contínuo. Abuso contínuo. Entendeu? Ele se prolonga, ele se perpetua é um pesadelo. com o tempo.
E durante a fase, principalmente nessa fase tão importante que é a fase do desenvolvimento. Da pré-adolescência e tudo mais. Meu Deus do céu. Então, diferente de outros crimes, né, que a gente, através de um estudo, de uma análise, a gente consegue chegar até um autor, o estupro a gente depende muito da vítima. A gente depende muito dessa manifestação da vítima. Então, a gente quer responsabilizar o autor, porém, a gente precisa que essa vítima registre a ocorrência, que ela denuncie, entendeu? Isso é de extrema importância para se chegar, para a gente conseguir fazer essa análise e conseguir chegar até esse autor. Olha, eu agradeço muito a presença aqui dos cadetes Wagner Bianchi, do 3º ano, Dagner Luiz Vitoriano, do 2º, e Jaqueline Cesário Aparecida Silva Catossi, do 1º ano, da Academia do Barro Branco. Capitão Rodrigo Vilardi, muitíssimo obrigada por ter trazido eles aqui. Parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo por esse trabalho do Núcleo de Policiamento Inteligente e Análise Criminal. Eu, pessoalmente, acredito muito em perfil criminal, em análise criminal, e eu acho que somente com dados e com inteligência e com esse tipo de análise que a gente pode prosseguir no combate da criminalidade. Muito obrigada, parabéns. A gente agradecemos. São 4h59.